Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Arquidexpo e hoje nós vamos falar sobre gestão de escritório. Você que pensa em abrir um escritório, você que tem um escritório, vamos ver as orientações que vamos ter com Alex Cruz e Rafael Souza. Bem-vindos. Obrigada aí pela presença aqui no programa. Obrigado pelo convite, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado, Thaís, pelo convite. Nada. Alex Cruz, ele é consultor na Cruz Consultoria, né, Alex? Conte aí um pouquinho quem é você, o que é que você faz, como é o seu trabalho. Então, eu hoje atuo como consultor de empresas, né? Sou formado em administração de empresas com habilitação em marketing, tenho especialização em gestão de negócios também e um MBA em marketing. Então, decidi trabalhar com consultoria para ajudar as pessoas que decidem montar um negócio, que têm o seu negócio e precisam de uma orientação, de entender quais são os primeiros passos, que caminhos devem seguir. Então, nosso trabalho é pautado nisso, em estruturar e ajudar os empresários a darem vida, né, aos seus negócios. Entendi. Aí você pega todo tipo de público, como tem alguma coisa específica? Eu hoje não sou especialista, eu falo Sim. assim, mas generalista porque eu entendo que é um conhecimento em forma de ter, assim, horizontalmente eu sou especialista na área de gestão e de marketing, e verticalmente a gente tem lá várias áreas, porque você consegue às vezes conectar coisas de diversas, de uma área de arquitetura, de uma área de medicina, de uma área de varejo, então você consegue às vezes conectar coisas de diversas áreas diferentes, traçando aquele foco ali. Sim. Quando você é especialista, nada contra, mas às vezes você fica muito direcionado a achar que tudo que deu certo num lugar vai dar certo no outro. Então eu prefiro... Existe uma variação. Existe uma variação. Mesmo dentro do mesmo perfil mesmo dentro do mesmo perfil, de empresa. Né? Se eu estou falando aqui, por exemplo, de arquitetura, eu tenho diversos tipos de arquitetos. Arquitetos de interiores, arquitetos que projetam residências, a parte comercial. Então, quando a gente está falando de diversos tipos de projetos, eu atendo públicos diferentes, com estratégias diferentes, com estruturas diferentes, então isso muda muito. Na verdade, mesmo sendo no mesmo segmento de arquitetura. Sim, na verdade também é um segmento, uma coisa muito personalizada, né? Exatamente. Vai de empresa para empresa. Não tem forma de bolo. Não tem receita. Né? Não tem receita. Uhum. A gente tem noções, né, que a gente deve seguir, mas o que vai ditando isso é o mercado, é o negócio. Então a gente vai se adequando. E é o outro lado, né? Exatamente, a empresa também que vai... Exatamente. Massa, bacana. O Rafael Souza, ele é graduado pela UFBA em 2012, né? E recebeu um prêmio esse ano da nova geração da revista Casa, né? Obrigado, Thaís. Foi um prêmio legal. É um prêmio promovido pelo Circuito de Decoração, né? Daqui da Bahia. E a revista Casa promove esse é um prêmio novo, né? Nova geração, e foi feito lá no Rio de Janeiro. E o meu escritório, junto com outro escritório daqui da Bahia, foi premiado. Foi muito legal, que acabou reconhecendo o trabalho de novos talentos e acabou divulgando. E a gente saiu na revista. Foram a Rocha Rodrigues também. São amigões, um grande abraço para eles. Acho que eles estão até em Minas. Um abração para eles. E foi maravilhoso. E contou com um escritório de outros locais do Brasil, e foi de fato um reconhecimento bacana para o nosso trabalho. Eu vi umas fotos, foi uma galera bem grande. Foi uma galera bem legal. Foi bem legal, Massa, bem divertido. Parabéns. Obrigada. E conte um pouquinho aí, Rafael, do seu trabalho. Você trabalha com o quê? Interiores, arquitetura em si mesmo, ou faz um pouco de tudo ainda? Como é? Então, eu sou arquiteto, sou formado também em arquitetura e urbanismo. Hoje eu tenho um escritório, a gente trabalha com arquitetura de forma geral. Hoje 80% que a gente faz é interiores, né? Eu trabalho desde a concepção do projeto à execução da reforma, e isso é bacana porque é um serviço um pouquinho diferente, e a gente consegue oferecer mais diversificar um pouquinho mais nossa área de trabalho, desde a parte de projeto de concepção à execução de reforma. E na parte de projeto a gente atua desde a parte de interiores, a parte comercial, a parte de arquitetura em geral, residencial, mas hoje o nosso foco é interiores, né? Já que a gente atua na execução de obras e reformas de apartamentos. Então, a gente de arquitetura de uma forma global, mas na execução de reforma só na parte de interiores. Entendi, tá certo. E vamos falar um pouquinho agora, entrando na questão da gestão, falar um pouquinho como a gente iniciar, né? Quando você pensa, se de repente você está pensando em abrir uma empresa, como começar, qual é o primeiro passo? A gente tem uma história interessante aqui com o Rafael, que ele faz a consultoria com a gente, e eu conheci Rafael num shopping, né? Ele não tinha um escritório, tinha uma experiência de um escritório anterior, e de repente ele imaginou, falou assim: Alex, eu preciso montar uma empresa, né? Preciso montar um escritório, mas eu não sei se esse é o momento. Se eu faço isso agora, se eu faço isso daqui a 6 meses,
se eu faço isso daqui a um ano. Então, o primeiro passo é você fazer um planejamento. Sim. Né? Então, é entender onde é que eu estou hoje e onde é que eu quero chegar. Sim. Então, fazer conta mesmo. Poxa, se eu abrir um escritório hoje, qual é a despesa que eu vou ter? Quais são os custos que vão estar diretamente ligados a isso? E aí você planejar e se programar para fazer isso. Então, acho que o primeiro passo é você discutir tudo isso. Né? Então, a gente lá atrás, quando a gente se conheceu, a gente começou a colocar isso no papel e estruturar. Olá, vocês dois aí. Entendemos que... Essa foto já é mais recente, já é no escritório de Rafael. Mas entendemos que a gente precisava primeiro, não era abrir o escritório, era primeiro estruturar a empresa. E a empresa não necessariamente precisava do escritório naquele momento. A gente entendeu que, não, primeiro a gente dá para fazer ações para valorizar a empresa, né, para valorizar a marca dele, e depois a gente dá o passo de abrir o escritório. Então, o segundo passo não foi nem abrir o escritório, a gente começou com a estrutura do escritório virtual. Então, porque atendia a necessidade que a gente tinha, pelo volume de demanda que se tinha. Ainda não se tinha uma equipe, ainda não se tinha uma equipe para trabalhar, então cabia naquele momento a despesa que se teria versus os benefícios que se iria trazer através daquilo ali. E o terceiro passo que foi abrir o escritório, mas aí a gente já tinha uma equipe, a gente tinha um volume maior, a empresa já estava mais conhecida, já tinha mais demanda de clientes. Então, é essa questão de estruturar mesmo, passo a passo. Então, na verdade, assim, muita gente, a gente se forma, né, na faculdade e acha que a primeira coisa é chegar e abrir uma estrutura e aí ficar lá esperando o cliente vir. O cliente vai vir de onde, né? Rafael, a gente tem uma história bacana porque, assim, eu tive experiência em outros escritórios, né, já trabalhei para outros arquitetos, tive uma sociedade num curto tempo e logo que eu saí dessa sociedade eu falei, eu quero continuar trabalhando para mim porque eu acho que é o caminho, acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas a gente fica naquele anseio do primeiro momento, sempre abrir o escritório, a gente precisa de uma sede para receber nosso cliente e tal, aquela história, né, até por ter outras experiências, a gente acha que isso é extremamente importante. Mas essas outras experiências também me fez notar que faltava muita gestão nos outros escritórios, né? Eu sentia muita dificuldade nos outros escritórios que eu passei. Essa parte de gestão, eu via muita dificuldade em como se relacionar com a parte financeira, com o cliente, com o comercial. Então, meu primeiro passo, quando eu resolvi, de fato, abrir o meu negócio, foi buscar ajuda. Orientação. Né? Então, eu fui atrás da gestão justamente para isso. Entendi. Então, eu digo para Alex, para o consultor, que a primeira aquisição do meu escritório, de fato, foi a gestão. Foi ele. Então, antes de ter espaço físico, antes de ter cartela grande de clientes, eu fiz um investimento. Sim. E eu digo que não foi custo, né? Foi um investimento. Claro. Foi investir na gestão e um planejamento para que a gente conseguisse dar um passo a passo cada vez mais preciso, cada vez mais correto. E o planejamento justamente é isso, fazer com que a gente enxergue o negócio de uma forma global, para que quando a gente tome a decisão, tome com mais coerência. Então, acho que já isso esteja preparado, importante. né? Exatamente, já esteja fazer preparado. essas ações. Exatamente. Eu acho que é muito importante, você que está aí abrindo negócio, não necessariamente é arquiteto, né? Mas você que pensa em abrir um negócio e tal, mande sua pergunta, aproveita aqui, o consultor, vamos, né, extrair dele o máximo hoje. E é aquela coisa que você acha que você tem que abrir a estrutura, você precisa correr atrás do cliente, mas assim, você precisa se preparar para tudo isso, né? Tem momento para tudo, né? Eu falo que a gente cresceu com essa cultura de que a gente tem que montar um negócio, a primeira coisa a ter é o espaço físico para atender o cliente. Isso. Hoje tem muitas empresas que ganham dinheiro sem ter o espaço físico, né? A gente, por exemplo, roda aí de Uber para cima e para baixo e nem sabe o que é a estrutura da Uber hoje. Verdade. Né? Então, uma das principais coisas que a gente tem que ter cuidado é isso. Não necessariamente... O espaço físico é importante, por exemplo, o ramo de arquitetura, né? Tem a questão de ter o escritório, de decorar, de fazer da forma que ele sempre imaginou, mas tem um momento para tudo, então dá para começar a trabalhar, dá para começar a fazer a empresa funcionar sem necessariamente você ter um espaço, porque as pessoas se preocupam muito com isso, às vezes você gasta muito dinheiro, porque não é só alugar o espaço, você tem custos ali com internet, com telefone, com energia elétrica, com pessoal, porque alguém tem que abrir e funcionar. Não então, adianta... a longo prazo aí, você acaba tendo muitas despesas que você poderia estar investindo em sua marca, no seu nome. Fortalecendo, Exatamente. Do que na estrutura. Porque a estrutura, ela só vai acontecer se o cliente chegar até ela. Eu tenho que gastar dinheiro com coisas que me tragam cliente para a empresa. Exatamente. Acho que o primeiro passo é você fazer o que a gente chama de planejamento estratégico, né? É saber o que você quer, aonde você quer chegar, né? Qual a proposta da sua empresa que você ainda vai formar, né? E também a questão, assim, que uma dúvida que eu tenho é assim, algumas pessoas, abre empresa logo, não abre, como é isso, né? Acho que não... engraçado que assim, né? Às vezes a gente começa um negócio sem nem saber qual é o nosso cliente, né? Às vezes é muito comum a gente abrir um negócio e falar, tá, beleza, tem um negócio, mas e agora?
Na verdade, o negócio sou Pra quem a eu. gente e direciona, eu, né? todo mundo é nosso cliente? Não, a gente Isso, precisa fazer um exatamente. filtro e entender qual é o nosso cliente, a partir disso investir em cima desse cliente, né? Para que ele venha mais rápido, que a gente consiga obter esse retorno mais rápido. Então é importante quando a gente faça esse planejamento lá no início que a gente entenda qual é o nosso perfil de negócio, como a gente vai questão também atuar. é que deve ser meio, é difícil, né? A gente que É se muito formou, difícil. é difícil você saber quem é seu público se você Exatamente. tá E até começando a hoje é trabalhar, difícil, né? né? Até hoje é verdade. difícil. Até porque a gente muda, o público muda, é muito difícil a gente entender. Mas a gente saber consegue esse ter nicho, artifícios. né? Exatamente. E escolher logo de cara, quando você sai da faculdade, de qual nicho você vai seguir, eu acho que é bem difícil. Acho que você primeiro abrange tudo e aí você vai aos poucos chegando. Mas assim, se você já tiver um foco, aí é melhor que você Não, vai... e é natural que as nossas experiências tragam pra gente mais maturidade, até pra gente entender que tipo de público... Selecionar a gente mesmo, escolher. Exatamente. Né? Em que é que a gente é bom, né? O que é que a gente fala, pô, o que é que eu vou trabalhar porque eu sei disso? Então, a experiência ela também vai trazendo isso. E junto com o planejamento fica mais fácil a gente, com o tempo, conseguir esse resultado. É verdade. No início a gente faz brinca que a gente faz casinha de cachorro, né? Qualquer coisa. Mas com o tempo eu também gosto mais da parte de interiores. É uma coisa que eu me identifico melhor e também é um caminho que eu prefiro seguir. Vamos falar um pouquinho a questão das metas, né? Você trabalha essa coisa de metas. As metas, a gente tem que estabelecer metas tanto a longo prazo quanto a curto prazo, né? Exatamente. E ir realizando gradativamente. Como é que você trabalha essa coisa? Então, é um ponto extremamente importante. Eu chego em muitas empresas, às vezes, que já existem, né? Eles já funcionam, mas ele não tem meta. Eu falei, qual é o resultado aqui? Não, o que der, deu. Então não pode ser assim, porque a gente tem que ter um objetivo, né? Eu preciso chegar nesse número, a partir daqui eu faço isso. Eu preciso chegar nesse número, a partir daqui eu faço isso. O bom disso é que quando você alcança, você já gera uma nova meta e já vai... A meta a gente pensa assim, em médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Mas assim, em curto prazo, coisas que eu posso atingir, né? Coisas que eu consigo resolver agora. Exatamente, metas possíveis. Porque senão a meta fica muito distante e a gente se frustra. Então é definir. E a meta a gente compartilha com a equipe, porque a meta não é minha. A meta, por exemplo, não é de Rafael, é da equipe. É geral, então eu divido essa responsabilidade, porque todo mundo tem que chegar e sair sabendo o que precisa ser feito. Então a gente divide, compartilha essa meta com a equipe. É comum chegar na empresa e o vendedor, não tem meta, a gente tem que vender aqui, mas eu tenho minha meta pessoal. Então isso não está muito bem definido na maioria das vezes, às vezes não está muito bem alinhado. Então é muito importante, não vamos falar assim, o primeiro resultado a gente precisa chegar até aqui, como eu dei o exemplo de Rafael, a gente primeiro precisa ir para um escritório virtual, precisa faturar X a mais por mês. Depois disso a gente precisa abrir o escritório, para abrir o escritório a gente precisa faturar Y por mês. Exatamente. E aí a gente vai acompanhando e monitorando aquela meta. Chegando o resultado a gente precisa contratar mais gente, né? Qual é o resultado que a gente está tendo, qual a receita que a gente vai ter com base nisso. Que resultados a gente pode ter com essa contratação, aí se vai aumentar minha produtividade, se vai diminuir. E é isso, não adianta só fazer as metas, tem que monitorar e saber quais foram os resultados. Porque meta você pode ter, mas exatamente. Né? Não estiver acompanhando. E ele falou o negócio da equipe, né? Eu acho interessante porque a gente vive um momento em que as pessoas precisam participar mais das empresas, né? Antigamente era tudo muito fechado entre diretoria, financeiro. Acho que hoje, principalmente empresas pequenas, ela precisa ser mais colaborativa, né? A gente precisa compartilhar mais informações, não só as dificuldades quando aparecem, mas as coisas boas, as nossas metas, os objetivos, o que é que a gente tem de desafio pela frente. A equipe consegue participar e trazer um pouquinho. Eu acho que a gente consegue ir moldando a empresa de uma forma mais compartilhada, e isso é bacana, vai ficando com um pouquinho da cara de cada um, isso é legal também para a empresa. Todo mundo colabora, né? Todo mundo colabora de alguma forma, né? Todo mundo colabora de alguma forma. Entendi. A gente estava falando muito aí do escritório, você falou que trabalha com o escritório virtual no início, né? E aí a gente tem querendo saber se o formato de co-work é interessante para arquitetos. Julia Teixeira está com essa dúvida. Eu comecei trabalhando em casa, né? A minha experiência foi começar de home office. E por um momento foi muito interessante, mas eu me senti um pouco incomodado de ficar em casa e queria sair um pouco mais. E aí comecei a trabalhar fora, e aí surgiu a possibilidade de alugar um escritório virtual, e para mim foi muito interessante. Eu acho que o coworking, sem dúvida, é uma alternativa para os arquitetos que estão começando, ou que não queiram ter espaço físico, que queiram trabalhar. Tem essa opção também, né? Exatamente, cada um escolhe. Não tem espaço físico. Exatamente, E eu acho muito interessante o coworking porque você consegue ter um custo menor e consegue ter uma produtividade maior. Você se concentra numa área de trabalho, você fica mais focado. Então, eu acho sem dúvida nenhuma alternativa. E também você tem a oportunidade de troca de repente, né? Você exatamente, conhece uma pessoa ali, de repente um design de gráfico que pode fazer sua marca, e você vai
juntando outras, né, outras Exatamente, profissões, exatamente. agregando. Uma dica muito importante, Thaís, é assim, as pessoas acreditam que precisa ter o espaço físico e a empresa funciona sem isso. Sim. Então, Desmistificar isso aí. desmistificar essa história Né? de que dá para funcionar. Eu não necessariamente preciso, eu preciso hoje, antigamente a gente fazia assim, eu vou investir na empresa, comprava imóvel, comprava carro, aumentava o tamanho o número de lojas, a gente queria ter passivo, né? Queria ter um monte de estrutura, coisas assim. Hoje, o maior investimento das empresas é no passivo da marca. Então eu vou investir no nome da empresa, eu vou investir na propaganda, na comunicação. Então é pensar nisso, eu tenho que gastar dinheiro fazendo o meu nome, Sim. sem necessariamente ter uma estrutura a princípio. Dá para começar dando esse primeiro passo. E hoje, que a gente até falou no programa passado, né? Hoje é muita coisa digital. Então, essa coisa também do escritório físico, talvez para algumas propostas isso já seja defasado, né? É engraçado que até para abrir a empresa, hoje, você não precisa de um endereço, você pode alugar um endereço. Até Sim, interessante isso, né? Você não precisa ter o espaço físico para você abrir sua empresa, um CNPJ. Você pode alugar um CNPJ por um tempo e até isso facilita. Então você pode ser legalizado, você pode ser formal e ainda assim não ter espaço. Sim. E ainda assim não ter espaço e conseguir cliente, conseguir fazer a empresa rodar tranquilamente. E essa questão do CNPJ que eu estava começando, é importante logo de cara você abrir essa empresa com o CNPJ? Como é isso? Eu acho fundamental. Né? Um outro erro comum que a gente vai falar de gestão aí é misturar a pessoa com a empresa. Sim. Então, o primeiro passo é formalizar no papel mesmo. A empresa é essa, dar o nome para a empresa, toda a documentação. A gente tem aí a regulamentação do Simples Nacional, que você consegue pagar um valor muito baixo de imposto, de renda. E aí você abre arquiteto não pode ser microempreendedor, né? A gente é uma outra categoria. Desculpa. Não é? Desculpa. A gente tem... Desculpa. Na verdade, vai variar de acordo com faturamento, etc. Mas a gente pode entrar a gente não pode ser MEI, não é isso? A gente não pode ser MEI. Exato. Por cada profissão. Mas você falou Simples Nacional. O Simples Nacional não tem nada a ver com MEI, é a questão isso. de você pagar o valor do imposto, mas eu falei aqui Mas assim, o que eu digo é separar a empresa da pessoa física. Isso sim. As contas, inclusive, é muito comum ter uma conta só para tudo. Então não entende, mistura, né? O que é receita, o que é despesa, e não define um valor de salário. Uma outra dica importante é assim, valor de salário. eu preciso definir um valor de salário por mês. Qual é o valor, Alex? Isso é muito relativo, né? Eu falo que papel e caneta aceita tudo. Eu posso botar o que eu quiser lá, que eu vou ganhar 10 mil, 20 você mesmo mil, que vai 30 atrás mil, disso. mas eu vou ter que conquistar aquilo ali, porque se eu não atingir meu resultado, eu não vou receber aquele salário no final do mês. Mas eu digo que o salário é sempre assim, o menor possível, principalmente para quem está começando. O menor valor possível, aquele valor que você consegue manter suas contas. E separar um valor por mês, e fazer essa transferência mesmo da pessoa física, jurídica para a pessoa física. E a partir dali você tem suas despesas pessoais. Mas na empresa, porque parte desse valor que você tem, quanto mais dinheiro sobrar, que você deixar de gastar na conta pessoa física, né? Você tem mais dinheiro para investir na empresa e trazer mais dinheiro ali na frente. Então separar de uma vez por todas. Quem tem uma conta, errado. Não comece errado. E quem já tem, separa agora, faz hoje, amanhã vai no banco. Então não é um exercício fácil, né? Não é fácil. Rafael tá aqui para ver porque assim, e outra dica também que é importante é ter sistemas para te auxiliar na gestão. Né? Então tem sistemas que você consegue avaliar todo o financeiro da empresa de uma maneira muito simples, prático, pela web, você acessa em qualquer lugar. Os custos não são altos por mês, mas você consegue entender todo o faturamento que você tem, quem são seus principais clientes, as despesas, como é que seu dinheiro está indo embora, como é que você está gastando. Você consegue ver por exemplo, final do ano, qual o valor médio de projeto que eu estou cobrando. Então você consegue calcular isso, entender se você está evoluindo, se não está. Não, é então, aquela coisa de você ter toda a sua vida, né, empresarial ali. Exatamente, porque com base nas informações você toma as decisões. Exatamente. Aí eu preciso contratar alguém. Qual o valor médio que eu estou faturando? Qual o valor médio das minhas despesas? Cabe essa nova despesa dentro desse valor que eu tenho aqui? Então tem que ter tudo isso separado, não adianta. Então a gente não começa tudo embolando tudo aí não, porque não vai dar certo, a gente sabe disso. É bem confuso e a arquiteto tem essa mania, né? Ele tem que ser o líder, ele tem que ser a equipe, ele tem que ser o administrador, ele tem que fazer o marketing, ele tem que tudo, né? A função do arquiteto é
complicado porque a gente trabalha com povo. criação, exatamente, é um povo. A gente trabalha com criação, aí a gente trabalha com desenvolvimento, aí tem que ir para obra e ao mesmo tempo tem que gerenciar financeiro, pessoal e Não dá vendas conta, e comercial. Você chegou à conclusão? Não dá conta. Não dá conta. E chega um determinado momento que a gente entende realmente que não dá conta, né? Que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de equipe, a gente precisa de braços para alcançar mais coisas. Ou você tem softwares maravilhosos que façam tudo para você, mas aí você também tem que gerenciar isso aí. Exatamente. Né? Ou você tem que ter E aí mais você acaba dividindo as tarefas para que você fique focado no que realmente vai trazer mais resultado dentro da empresa, entendeu? Sim. Então é importante a gente ter essa equipe para gerenciar, porque senão realmente fica quase impossível. Não dá. Eu queria mandar beijos, Priscila Caldas, Júlia Teixeira, Rafael Cabaleiro. Beijo, amores. Obrigada aí por acompanhar o nosso programa. A gente falou aí dessas coisas todas e então você trabalha com o Alex, né? Ele faz essa parte de planejamento, de gestão para você, não é isso? Nós fazemos juntos. Sim, juntos, Isso é muito importante também, porque às vezes a pessoa assim, contrata consultor e acha que a pessoa vai chegar lá e vai resolver todos os seus problemas. Tem que trabalhar também, né? Eu falo que 70% do trabalho as decisões são minhas, assim, Sim. a gente... Ele sempre coloca tudo na mesa, mas as decisões são sempre minhas. A gente que vai entender. Vocês chegam no define meio a estratégia né? junto, Exatamente. discute, eu questiono bastante. A gente discute porque bastante. ele é especialista no segmento dele, né? Sim, então eu vou ali. ele sabe o que tem que fazer. Então né? eu vou ali para questionar coisas, para provocar coisas, para mudar coisas. Mas assim, se ele não quiser executar, quem tem o poder de fazer é a empresa, é o empresário. Então, se ele não executar nada daquilo ali, não funciona. Você então, diz um direcionamento, uma consultoria, você dá um direcionamento. isso é construído. Não adianta eu chegar lá e dizer, Rafael, você vai fazer isso, isso e isso. Não, a gente, muito pelo contrário, a gente senta junto, discute. Muitas vezes envolve a equipe também, para ouvir a opinião deles. E aí a gente trata isso tudo, porque as pessoas entendem que assim, não é eu preciso colocar esse copo aqui, por que eu tenho que colocar esse copo aqui? Sim, que sentido vai fazer? Saber o caminho, o porquê, né? O sentido daquilo ali no meu objetivo, que vai estar lá ligado àquela meta que a gente falou. Exato. E aí fica fácil. E eu queria saber do Rafael, como é a sua equipe? Quantas pessoas tem hoje na sua equipe? Então, hoje, dentro do escritório, eu tenho 4 pessoas, que são todos arquitetos, né? Tem uma fotinha aí, eu acho, né, da equipe? São todos arquitetos. Um Sim. abraço para eles também. Eu tenho 2 arquitetos, um trabalha com criação, com desenvolvimento de projetos e mais 2 estagiários, né, que trabalham comigo. Aí você separa funções ou todo mundo faz todos os tipos de projetos? Não, a gente separa a função, assim, todo mundo participa de tudo, a gente tem Olha, sempre... a equipe, a escritório de Rafa. É sempre bem tranquilo, todo mundo participa de tudo, mas a gente divide função até para que a gente consiga melhorar o resultado, enfim, conseguir melhores metas. Então eu separo a criação, né, que é uma coisa que eu faço junto com outro arquiteto, então a gente trabalha mais juntos nos novos projetos e deixo a parte de desenvolvimento com a outra arquiteta para que ela desenvolva a parte de projetos junto com os estagiários e aí a gente consiga ir acompanhando mais fácil. Né? E eu tenho um outro arquiteto que trabalha na execução de reformas, que fica acompanhando as obras junto comigo também. Sim, entendi. E aí ele coordena mais a equipe, etc. Aí cada um tem a sua função. A equipe Exatamente. aí, Ana Julieta, lindona, um beijo pra você. Julieta até não está mais conosco, ela trabalhou com a gente até o início desse ano, mas agora... Ela agora decidiu ser DJ, Exatamente, né, gente? Ela toca nas pistas. Tá Beijo, faltando até amor. gente na foto ali. Tem mais, né? Tem algumas fotinhas aí também. Vamos lá, falar um pouquinho sobre esse processo, né, de seu acompanhamento. Você então falou que você usa alguns artifícios de software, algumas coisas que monitoram, mas e aí você busca esses resultados e como é isso feito? Você visita sempre ao escritório? Como é o processo? O processo, normalmente a gente combina reuniões, né, e uma periodicidade. Às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, Dependendo porque da a gente necessidade, vai fazendo ali, dependendo da necessidade, vai criando coisas e vai acompanhando. Então, primeiro, a gente tem um plano de ação. Então, quais são as atividades que a gente tem pendente, quem é o responsável por cada atividade dessa, qual é o prazo que a gente vai fazer essa atividade. E você cobra? Então, eu cobro, eu sou cobrão. E aí, fez Porque tem mesmo. atividade que é Rafael que é o responsável, tem atividade que é Miúcha, até mandar um abraço para Miúcha, que é a coordenadora, que ela pega Miúcha, você tem que pegar no pé dele. E que ela também porque tem, também a às gente vezes vai não é só ele dividindo. passar, né, funções, às vezes tem que voltar também. É isso que a gente falou de você dividir. tem umas tarefinhas. Exatamente, a gente tem tarefa. Porque o dia a dia normalmente envolve a gente para fazer coisas operacionais, atender um cliente, ir na rua resolver um problema e tal. Se a gente não parar para resolver o estratégico,
a gente acaba não conquistando o objetivo que a gente planejou lá na frente. Então tem que parar. Você vai dispersando com as Exatamente. coisas e aí cadê o foco? Se perdeu. Então eu sou esse cobrão que vai lá, voltar. a gente combina o que a gente fez até aqui, o que falta fazer, e a gente vai definindo. E os sistemas ajudam muito, porque assim, na gestão a gente fala de um tripé entre pessoas, processos e sistemas. Então eu preciso ter as pessoas, que é a estrutura, a equipe, com as funções bem definidas. Eu preciso ter o processo, saber o que vai fazer, como é que tem que ser feito e tudo mais. E o sistema que me dá suporte para acompanhar tudo isso. Então você tem sistema, por exemplo, lá a gente usa um sistema que a gente consegue acompanhar as etapas de uma construção de um projeto. Então, eu tenho que fazer o cadastro primeiro, depois eu tenho que ligar para o cliente, aí eu faço uma vistoria com ele. Então a gente separou, passo a passo. dividiu todas as etapas que tem e vai acompanhando o cliente em que etapa ele está. E isso facilita muito o nosso trabalho, né? Muito, muito, porque às vezes a gente esquece mesmo, né? É, A quantidade de coisas que tem para fazer, a gente se alguma passa, esquece de dar retorno, enfim, passa um prazo, e é legal que a gente implementou isso e conseguiu ter um resultado bacana, porque vai lembrando otimiza né? muito, todo trabalho de todo muito mundo. mesmo, é muito mesmo. E a gente vai acompanhando melhor e vai conseguindo um resultado mais fácil. É muito bacana. É, que bom. E aí depois desse processo todo acompanhando, pronto, o crescimento vem né, automaticamente aí fazendo mesmo. Tem que trabalhar bastante, né? Não parece ser fácil. Depois que a gente às vezes chega assim, a gente olhou, a gente fez a reunião agora no semestre, fechamos o primeiro semestre e Rafael conseguiu bater as metas que foram estabelecidas pelo escritório. Mas assim, não é fácil, muito trabalho. E a partir dali eu falo que cada estágio, a gente chegou naquele estágio, tem outros problemas diferentes para resolver. Então, aumentou o fluxo de clientes. Eu vou ter que revisar a equipe, porque de repente aquela equipe já não deu mais conta. Então, a gente vai passando por estágios, por etapas. Não é chegou ali, não resolveu, vai ter uma hora que vai andar no piloto automático. Não, não é assim. A gestão é contínua, é infinito. Você sempre tem coisas novas para tratar. A empresa está aberta, está gerando problemas, estão vindo. Você tem que solucionar. Tem os problemas bons e os ruins, né? Por exemplo, aumentei meu número de clientes, tripliquei meu faturamento. Problema bom, tenho que aumentar a equipe, a estrutura e tal. Mas é um problema que eu preciso resolver. Sim. Em quanto tempo você ficou depois de formado para abrir seu escritório? Então, depois de formado, como eu te falei, eu passei em outras experiências, tive outras possibilidades e 4 anos mais ou menos. 4 anos. 3 anos. 3 anos depois eu abri meu próprio escritório, sem sede física, sem nada. Eu considero, inclusive, a data de abertura a data que eu fechei meu primeiro cliente. Sem escritório, sem nada. Eu falei, agora vamos. Foi. Agora foi. Agora eu tenho que ir. Exatamente. Então é a data que eu considero. Então eu já tenho 3 anos já. 3 anos. E você decidiu chamar o Alex? Desde o início. Logo no início. Desde o início. Antes desse cliente ou... Não, eu já tinha fechado. Não, assim, eu já estava trabalhando sozinho, mas nos primeiros meses, eu lembro que acho que no 5º, 6º mês, a gente já sentou, já conversou, eu expliquei para ele, a gente já deu início. Sim, isso é uma coisa muito interessante, porque você se preocupou logo no início de fazer e a gente que vem da faculdade de arquitetura, principalmente da UFA, que a gente estava comentando, que a gente não tem essa coisa de se preocupar com a gestão, né? Não aprende muito essa parte financeiro e tal, a gente sai perdido. Exatamente. Então, Priscila até fala disso, Priscila Caldas, que esteve aqui semana passada, mandar um beijo para ela, do fazejamento. A gente sai fazendo as coisas. E às vezes você gasta muito mais dinheiro, muito mais tempo, muito mais recurso, dando chutes. Sai fazendo coisas aleatoriamente. Doida, né? Assim, Eu falo assim, eu conheço um monte de gente que tem boas ideias, mas o problema é o que você vai colocar primeiro. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, porque senão você acaba perdendo muito tempo, muito dinheiro. Eu acho que realmente é você se formar e parar. A nossa formação ela é deficiente disso, né? De gestão, de empreendedorismo, a gente não sai zero. Né? A gente sabe... Vai quebrar a cara. Eu digo que assim, fazer projeto não é fácil, mas dentro de um negócio é a parte que a gente mais conhece. Então se torna fácil. Sim. Então gerir, buscar cliente, inovar, tá esse tempo todo pensando em alguma coisa é a parte mais difícil. Então se a gente não viu isso antes, ou a gente vai aprender sofrendo, né? Errando muito, ou por experiências anteriores que a gente teve, que foi o meu caso, e eu vi que eu não sabia, de fato, e fui procurar ajuda, de fato, para que a gente começasse. Não, mas isso você fez certíssimo, né? Porque começou da forma correta, com uma orientação, com, né, toda essa parte de cuidados mesmo. Parabéns de novo, porque não é fácil, né? E assim, quem já está acostumado na coisa errada, aí parar para fazer isso tudo também é doloroso. Então assim, mas é preciso começar, porque se continuar errando vai ser, né, mais complicado lá na frente. Até se você pensa em crescer, em ter uma estrutura e tal. Às vezes por isso que é importante ter alguém com a visão de fora.
porque vem sem vícios, né? Sim. Então, se você está fazendo um monte de coisa errada, eu venho, não vivi o que você fez errado. Eu vou dizer o que a gente precisa fazer a partir dali. Sim. Então, às vezes é importante ter alguém para trocar essa figurinha, para conversar, para discutir essas coisas que precisam ser mudadas. Porque sozinho você diz, eu vou mudar, igual vou fazer dieta, amanhã é depois, amanhã é depois. Passa um mês, 2, 1 ano e você não continua da mesma forma. E no meu caso, que comecei sozinho, né, em arquitetura, a gente já tem muito sócio, a gente começa com sociedade e, de certa forma, é muito bom, porque a gente discute, planeja em conjunto, ouve o e outro. você fica meio perdido, né? E você quer um companheiro de outro perdido também, vai se juntar. Mas quando a gente começa só, é só a gente mesmo que tem que tomar a decisão. E, às vezes, um olhar de fora ajuda muito a gente planejar melhor e discutir. E você pensa em ter sócio hoje ou não? Pretende não, hoje né? Não. Assim, eu penso no futuro, se o escritório continuar crescendo, expandir. Obviamente a gente não cresce sozinho, a gente tem que compartilhar os nossos ganhos, enfim, as nossas vitórias, as derrotas, tudo. Então eu acho que no futuro sim, mas não sei se num formato comum, né? Até surgiram propostas durante esse período da sociedade. Sim. Mas eu acho que no futuro, acho que é uma coisa para se pensar lá na frente. De repente, quando já tiver, né, uma estrutura maior, aí você quer meio que delegar também algumas coisas, você só ficar mais... Sim, a gente tem outros exemplos de escritórios maiores em Salvador, na Bahia. Os coordenadores. Exatamente, que vão crescendo, a gente tem muito exemplo bacana para seguir. É verdade. Aí. E você também, quando você começou, você se inspirou em algum escritório, assim? Tem muita gente bacana criou daqui. O seu formato? Não. Eu trabalhei 3 anos, eu trabalhei 4 anos com o André Figueiredo e Alex Galetti. Sim. Então eu curtia muito trabalhar lá, gostava muito da ideia, da filosofia do escritório. Então aprendi muito lá. Então me espelhava muito no que eles faziam, no estilo de arquitetura que eles tinham. Então quando eu saí, eu fui mais ou menos nessa. E quando fui ampliando, conhecendo mais gente, fui gostando ainda mais e pegando mais referência. Então hoje tem muita gente bacana que a gente se espelha aí. É verdade. Tem muito escritório bom. E seu escritório fica onde? Fica em frente ao Salvador Shopping, no Caminho das Árvores, na Tancredo Neves. Tancredo Neves, legal. E a estrutura é um prédio comercial? Você tem uma sala comercial, tem 20 e poucos metros, 30 metros. Sim. A gente faz mágica, né, para caber tanta gente, fazer uma coisa que fique funcional. É um escritório relativamente pequeno, mas que atende bem hoje a minha demanda. Eu consigo receber meu cliente com conforto, a equipe também trabalha com um certo conforto e atende bem. Legal, parabéns. E eu queria que você desse a dica, a gente já está chegando aqui ao finzinho do programa, mas dicas de como ser um bom gestor. Primeiro é entender dos números da empresa. Eu acho que não dá para a gente tomar decisões sem entender, sem medir os números. Eu falo muito das ferramentas, procurar sistemas, desde da parte do financeiro, que você possa controlar, gerenciar e entender onde você está, né? Tirar uma fotografia e a partir dali... O raio-x, né? O raio-x, exatamente. Da empresa. Porque vai misturando tudo, vai fazendo e vai achando que está fazendo certo. Então, o primeiro passo é, de fato, separar as empresas... Saber o que quer medir os números e, a partir daí, estabelecer metas e traçar um planejamento com base nessas metas. Então, não é sair fazendo, é parar mesmo, fazer continha e vamos chegar lá. Entendeu? Entendi. E você, para fazer esses controles, aí você utiliza softwares, né? Tem softwares que ajudam a gente a fazer isso, mas assim, não precisa ser coisa grandiosa. A gente não achar que... uma das questões da minha consultoria, o desafio, é trazer ferramentas e modelos simples de gestão. Porque dificilmente eu sento na frente do administrador de empresa. É um arquiteto que abriu um escritório, é um médico que abriu uma clínica. E não adianta você dizer, vamos fazer um Balance Scorecard, que é um modelo de você fazer um planejamento estratégico gigante e tal, com muita coisa, que não vai funcionar ali na prática. Então, por exemplo, para acompanhar as atividades, a gente faz um plano de ação. É uma planilha no Excel com a ação, responsável, prazo e observação. Então, então tem não sistemas, é uma coisa complicada, não é complexo. Tem sistemas que são simples, assim, precisa estar anotado, não é na cabeça, é no papel. Meu resultado é esse, minha meta é esse, eu acho que uma coisa assim, você precisa ver porque toda hora exatamente, ali, né? Você cria um compromisso você vai apagando, você vai... porque senão fica solto, né? Assim, o que der, deu. Se fizer, tá bom, se não fizer, tanto fez como tanto faz. Sim, é verdade. Então tem que estar sempre ali, realmente. Tem que ter uma pessoa te cobrando, porque senão você também vai deixando, vai relaxando. E tem que colocar no papel. Eu vejo isso, faz muita diferença. Antes, eu tinha aquelas agendinhas, né? E eu escrevia tudo. Assim, até pequenas coisas. Eu tenho que fazer isso, eu quero fazer aquilo. E hoje em dia eu meio que deixei, assim. Aí quando eu fui pegar, assim, as coisas antigas, eu fiz, nossa, eu anotava tudo isso e eu fazia. Tipo, eu cumpria minhas metas.
E hoje em dia tá meio solto. Eu falei, eu tenho que voltar a fazer isso. Eu preciso, né? É preciso que você bote as metas. É isso que você tem que escrever. Em algum lugar, botar um lembrete, aquele alerta no computador. Todo dia você abre no espelho, ó, você vê aquilo ali. Exatamente. Né? E fracionar isso também. Eu tenho um objetivo comum lá no futuro. Eu quero abrir escritório daqui a um ano. Mas aos poucos eu vou primeiro falando desse mês, o que é que eu vou conquistar. Sim. Então aí, indo atrás dessas pequenas conquistas e celebrando essas conquistas. Eu consegui vender, sei lá, fazer 3 projetos por mês. Depois eu preciso fazer 6. E depois eu preciso adquirir um equipamento novo. Então, celebrando essas pequenas conquistas que vão chegar, vão levar você àquele objetivo lá no final. Não ficar pensando só no escritório. Aos pouquinhos você chega lá. Ações, você pequenas ações, né? Exatamente. Porque senão realmente você se perde, Isso aí passou, você, chegou o ano e você não fez nada, ou andou pouco. E aí né? você já se vê muito distante, na metade do ano você já largou de mão aquela meta. Exatamente. É verdade, é complicado, mas a gente é preciso, viu? E aí seus planos futuros são de expandir, logicamente, o escritório. Não, assim, ou continuar não. trabalhando bem, né? Com paciência, com tranquilidade. Acho que as coisas acontecem naturalmente, não precisa acelerar, botar... Você tem dificuldade com a galera da equipe, assim, no sentido de comunicação? Não. Hoje em dia, como é Então, isso? assim, lá no escritório a gente implantou para a gente fazer reuniões semanais, né? Então, toda segunda-feira, ótimo. por exemplo, a gente faz reunião Sim. para discutir não só dos projetos, mas das dificuldades do dia a dia, coisas do escritório, enfim, coisas pessoais. De vez em quando a gente leva um bolinho, críticas e sugestões da equipe. Super. Inclusive, a criação de projeto a gente faz em conjunto, não só sou eu, então senta geralmente 1 ou 2 arquitetos comigo, e de forma geral eu peço sempre a opinião, cada decisão do escritório eu peço opinião. Os meninos, quando tem crítica a fazer, criticam mesmo, pegam pesado, mas é legal. Escuta, né? Isso Não, é mas é bom, legal, isso é importante, é legal. porque assim, quando a gente passa pelos escritórios, a gente às vezes vê muita coisa e não tem essa oportunidade de falar, de colaborar, né? Porque muitas vezes é colaborar mesmo. Não, e é legal a gente dar oportunidade, né? Sim. Para que todo mundo se expresse e que cada um diga o que pensa sobre o escritório. A gente vai filtrando o que a gente acha interessante, que tem a ver com... Até para ficar mais confortável também, com né? Para certeza, eles terem prazer. Pô, eu falei Com isso, ele certeza, acatou, então a gente agora no escritório faz assim, porque... a gente tem um lema lá no escritório que diz que ideias se transformam quando compartilhadas. Então isso serve para justamente todo mundo se sentir à vontade e colocar sua opinião, para que a gente consiga de fato fazer esse meio campo melhor e te extrair o melhor de cada um, né? Acho que isso é bacana. Parabéns de novo, então tá ótimo. Gente, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer a presença de vocês. Passou rápido. Passou rápido, né? Tá vendo? Nem doeu. Bem rápido. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, tá? Eu encerro aqui falando uma frase de Júlio Ribeiro. O medo de ousar, ser agressivo ou inovar fechou mais empresas do que a ousadia. Então, corra aí atrás das suas metas. Quem sabe, contrate aí o Alex para consultoria. Eu queria agradecer a Mirella Abreu, cabelo e maquiagem, Ana Paula da Carmen Esteve Salvador Shopping, minha roupa linda de hoje. Novo projeto, nossos móveis aqui do estúdio, a Sou Pilates, Azulejos Person. E a toda a minha equipe, Rodrigo Almeida, Júlia Teixeira e Daniele Moura. Beijo e até o próximo programa.